O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, o outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, já há alguns domingos o nosso folheto, ele traz aqui na capa meio que um coração colorido, né? Esse é um pouco o símbolo desse mês missionário, que é o mês de outubro, em sintonia com o ano vocacional, né? O tema desse ano da nossa missão é Ide, da igreja local, que é a paróquia, a diocese, para os confins do mundo. Está dizendo que aquilo que nós recebemos da evangelização, da palavra, não deve ficar aqui, deve ser levado. Isso que é missão, Ide. E o lema é o mesmo do ano vocacional, por isso que é um coração. Corações ardentes, e você percebe que tem pé aí, pés a caminho, né? No coração tem uma cruz, que é Cristo ressuscitado, e os pés são as cores do continente, para dizer que a missão chega a todo o continente, né? Vermelho, o continente americano, o verde, o africano, o branco, o continente europeu, e assim por diante, asiático, antártico. Estão todos os continentes aqui nesta foto que está no começo do nosso folheto. São Paulo vem nos dizer hoje, falando à comunidade dos filipenses, que ele chegou num discernimento espiritual, que tudo que ele vive na vida, ele consegue viver superando dificuldade, ou se for festa, viver também bem na festa. Mas isso tem um motivo.
São Paulo só consegue viver bem quando ele tem muito ou não tem nada, porque ele tem a certeza, como diz aqui, tudo posso naquele que me dá força. Se é Deus que dá força para ele, ele pode estar na abundância ou passando miséria, que ele sabe que é Deus que dá força para ele, ou na miséria ou na abundância, que ajuda ele a caminhar, tendo muito ou tendo pouco. Agora, quando Deus não está conosco, nem quando a gente tem muito, nem quando a gente tem pouco, o desastre vai acontecer, tanto para quem tem muito, como para quem não tem nada. Então que Deus também para nós seja como Paulo está dizendo: eu posso tudo, porque eu sei quem me dá força. Depois do evangelho de hoje, na liturgia é hoje a terceira parábola que Jesus já está nos contando há alguns domingos. Vocês têm visto que nós estamos pisando num ambiente agrícola, né? Ele está falando de vinha, de agricultores. Hoje é um pouquinho mais urbano, porque é um banquete de casamento. Não que não tenha também elementos rurais, porque ele está dando uma festa, vai pegar os novilhos, né? E aqui, hoje, é sobre mais uma parábola que Jesus conta aos sumos sacerdotes e aos anciãos e a nós, para dizer como que é o reino dos céus. O reino dos céus hoje é a história de um rei que está preparando a festa de casamento. Só que não é uma festa qualquer, é a festa do filho do rei. O casamento judaico, normalmente a festa dura 7 dias. É claro que depende um pouco das questões financeiras de cada família, mas é uma festa que dura muitos dias. Agora você imagina a festa do filho de um rei, é preparada com aquilo que tem de melhor. E veja, tenta entender que o rei está preparando o melhor, não só para o seu filho, mas ele está preparando uma festa com cuidado, com o melhor que pode ter numa festa para quem? Os convidados. É claro que você está entendendo que esse Deus, que esse rei, é a figura de Deus. Deus prepara um banquete, uma festa, o melhor para nós. É como a festa de hoje, né? A festa do domingo, da Eucaristia. Muitos não vão vir na missa hoje, que é a maior festa que nós podemos ir. Vão recusar, igual o que vai acontecer. A festa terminou de preparar, está quase pronto. Ele mandou os seus servos, os empregados, chamar os convidados. Você está vendo esses servos em muitos domingos, né? Está aparecendo eles, né? Os servos na vinha que foram chamar. E aqui de novo, quem são esses que chamam? São os profetas, são nós batizados. Será que hoje ainda, né? Com tanta missa na TV, com pandemia que passou, você ainda, nem vou dizer na semana, mas dentro desse mês, você já chamou alguém para vir na missa? Porque só essa semana eu já encontrei gente que já chamou o outro para ir no bar para beber, para ver filme na Netflix, para fazer uma boa caminhada. Mas na missa eu não sei se a gente já chamou alguém nessa missa, porque a gente chama o outro só para aquilo que é bom. Os empregados foram chamar os convidados, mas eles não quiseram ir. Eu acho que eles deviam chamar em Campina Verde, aí ninguém recusa uma festa. Mas aqui, chamou. Imagina, recusaram a festa, recusaram ir na festa do rei. Aí o rei mandou outros empregados, e ainda o rei argumentou, talvez para convencer: olha, nós já preparamos o banquete, os bois, os animais cevados já foram
está pronto, vinde para a festa. Os convidados não deram a maior atenção, não deram nenhuma atenção. Um foi para o campo. Olha, eu preciso cuidar do meu campo. É muito mais importante do que isso aqui. O outro foi cuidar dos negócios. Tudo isso é importante. O campo é importante, os negócios são importantes. Mas esses importantes não teve espaço para Deus. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Ou seja, estava tudo preparado. E eles foram violentos. Recusaram, preferiram fazer as suas coisinhas do que dar um espaço para a festa do banquete do rei. O rei ficou indignado e mandou então as tropas para eliminá-los. Em seguida, então, o rei disse aos empregados: olha, a festa de casamento está pronta. Você está entendendo que às vezes a festa não depende só de nós. A festa está pronta. A chave para ir para a festa, a chave para entrar, não está na mão de Deus. Porque Deus chama e convida todos. Quem decide não ir na festa, sou eu e você. Porque o convite ele faz para todos, de diferente maneira. Agora, nós temos certeza que muitos recusam o convite. Dão prioridade a outros valores. A hora que a porta do céu se fechar, não adianta mais bater. Igual aquele grupinho do Evangelho, desesperado. Abre a porta! O que ele vai falar? Eu não vos conheço. Eu chamei vocês tantas vezes, dei graças para mudar, dei a maior prova de amor que foi meu filho pregado na cruz. Eu não os conheço. E agora, os missionários aqui, os servos, foi chamar todo mundo. Está lembrando do Evangelho do domingo passado? Ou retrasado? Os publicanos e as prostitutas os precederão no reino dos céus. Meu Deus! Então todo mundo que eles encontrou no caminho, maus e bons, chamou. A sala da festa ficou cheia, né? Não sei se era por causa da comida ou tudo, mas ficou cheia. Só que há uma coisa importante aqui. Esses meios que excluídos, que não foram convidados a primeira vez, foram na segunda, encheram a sala, não recusaram o convite. Por quê? Porque tiveram um coração diferente, tiveram um coração aberto, perceberam que Deus também olhou por eles. Agora tenha certeza que quando eles entraram na festa, eles não entraram mais como eles eram. Quando a gente aceita o convite de Deus, por mais errantes, pecadores que nós vamos mudando. Deus vai nos transformando. Então eles chegaram na festa com uma veste nova, de filhos de Deus. E aí então, o rei começou a entrar na festa, para ver quem veio, talvez cumprimentar, agradecer. Só que aí o rei percebeu alguém que estava com um traje diferente. Olha como Deus os conhece. Tanta gente tinha ali, ele viu alguém que estava diferente. Ele falou assim: amigo, como você entrou aqui sem o traje de festa? Ele não respondeu nada, quem cala consente. E ele foi jogado para fora, amarrado as mãos, os pés, e diz o Evangelho, ali fora da festa do rei, fora do lugar que nós devíamos estar, ali fora haverá choro e ranger de dentes. E termina o Evangelho: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Deus escolhe pouco? Não, não é isso. Deus chama todos
e eu que respondo para mim ser escolhido ou não. Diz assim o Padre Zezinho em uma dessas músicas: se ouvires a voz do vento mandando Vamos de novo. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. Vamos lá. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Voz de Deus, se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos